Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a essa oficina Escrita Criativa. Meu nome é Tainá Cerqueira, tenho 28 anos, moro em Lauro de Freitas, sou formada em Serviço Social e atualmente eu faço faculdade de licenciatura em teatro. Atualmente eu também sou bordadeira. Se vocês quiserem conhecer um pouco do meu trabalho enquanto bordadeira, é só me procurar no Instagram, @TainaCerqueira. E nas horas vagas eu sou escritora. Tenho 2 textos meus publicados numa antologia chamada Corpo que Queima, que é formada por mais de 40 mulheres baianas. E às vezes eu compartilho alguns textos também no Medium, que é uma plataforma digital onde você onde que é meio que um blog, algo do tipo. Não sou uma escritora profissional e nem pretendo ser, mas eu adoro escrever e eu me encontrei muito na escrita criativa. E eu acho que essa pode ser uma forma de você também se encontrar na escrita, praticando através da escrita criativa. Vamos? Olá, já eu sou Lorena Ribeiro, também sou soteropolitana, sou formada em Letras Vernáculas pela UNEB, sou mestre em Língua e Cultura pela UFBA e atualmente estou doutoranda na mesma instituição. Além de professora, de pesquisadora acadêmica, eu, assim como Thay, também sou artesã, sou escritora e administro o projeto Passos Entre Linhas. Como escritora, tenho publicados atualmente contos nas antologias Escritas Femininas em Primeira Pessoa, Vejo Cores em Você, e publiquei em 2020 um livro infantil, O Divertido Glossário da Jana. O Passos Entre Linhas é um projeto que foi iniciado em 2016 e tem como objetivos principais divulgar literatura, sobretudo nacional, e produzida por autores daqui da Bahia e por autores e autoras negras. E desde o início nós temos a intenção de divulgar espaços culturais, principalmente em Salvador, que é onde a gente mora, incluindo museus, sobretudo, que são espaços que a gente acredita que devem ser divulgados com uma maior frequência. No Passos Entre Linhas, que tem também como colaborador o Rafael Rocha, nós discutimos, além dessas pautas principais, dicas de organização, dicas de viagens, dicas sobre vida acadêmica, filmes, jogos. A partir do Passos Entre Linhas, foram iniciados os projetos Clube de Leitura Passos Entre Linhas, que aconteceu até fevereiro de 2020 presencialmente, e em parceria com a Tainá Cerqueira, foi iniciado também o Clube de Escrita Criativa Entre Escritas. Bom, eu e Lori, nós administramos juntas um clube de escrita criativa que se chama Entre Escritas. Nesse clube nós compartilhamos alguns vídeos através do canal do Passos Entre Linhas, que é o canal administrado por Lorena e Rafael, onde a gente lança desafios com uma certa periodicidade e você pode assistir esses vídeos, fazer os desafios e compartilhar eles com as pessoas que fazem parte do clube. O Entre Escritas nasceu da nossa vontade de perpetuar um clube maravilhoso de escrita criativa que era administrado por Mona Lisa Marques. Ela tinha um canal aqui no YouTube chamado Literasutra, mas aí o clube acabou parando as atividades e nós gostávamos muito das atividades, dos desafios lançados por Mona Lisa, e a gente conversou com ela e decidimos reativar esse clube, só que agora com a nossa cara. E nós temos algumas pessoas que participam junto com a gente desse projeto, fazem ele acontecer, assistindo e cumprindo os desafios. E tem sido uma experiência maravilhosa que nós temos muito prazer agora de compartilhar com vocês. E é bacana estar participando da Festa Literária Internacional da Praia do Forte com essa oficina Entre Escritas, porque o nosso clube já gerou frutos muito bacanas. Inclusive, o livro O Divertido Glossário da Jana só existe por conta de um desafio que foi lançado em parceria com o escritor Anderson Chon, em que ele sugeriu que a gente escrevesse um dicionário inusitado. Por isso eu acredito que esse momento aqui vai ser muito bacana e espero que seja proveitoso para que você tenha estímulo em escrever e soltar sua criatividade. Vamos? Nós decidimos nessa oficina propor uma dinâmica com contos, porque foi o gênero literário que mais tirou a gente da zona de conforto, porque a maioria das pessoas no Clube Entre Escritas escreve poesia. Mas antes de fazer a proposta de escrita para você, eu quero falar um pouquinho sobre o que é o gênero conto e como você pode construir o seu texto. O conto é construído através de uma narrativa curta, e como característico dos textos narrativos,
Ele possui enredo, personagens, tempo e espaço. O tempo pode ser real ou psicológico, quando eu falo real, concreto, tempo contado no relógio. E a narrativa também pode ser construída acerca de algo real ou fantástico. Também como característico dos textos narrativos, o conto pode ser dividido em introdução, desenvolvimento e a conclusão. No desenvolvimento, a gente vai ter o clímax, que é a parte mais marcante da história. Na introdução, você vai apresentar a história, você vai ambientar o que você vai contar ali para quem vai ler. Aí você pode apresentar os personagens, você pode descrever o local, você pode situar tempo, espaço, né, para quem vai ler, lembrando que o conto é uma narrativa curta, então não é necessário que você faça uma descrição muito rebuscada e detalhada aí na introdução, porque pode demandar mais tempo para você desenvolver a história depois. Para contar a história, você pode optar pelo narrador onisciente, que é aquele que sabe de tudo e de todas as coisas. Ele vai saber o que o personagem está pensando, vai saber tudo o que está acontecendo em todos os espaços ali da história, só que ele não se envolve, ele não faz parte daqueles personagens, né, daquela história. O narrador observador também não faz parte da história. É um narrador, né, que, como o título diz, observa, mas ele não sabe dos detalhes. Ele só consegue narrar a partir do que ele vê. É como se você estivesse vendo um grupo de pessoas de longe, observando e contando sem saber o que é que está passando nas entrelinhas ali. Ou você pode ter um narrador em primeira pessoa. O narrador em primeira pessoa vai fazer parte da história, vai contar tudo a partir do seu ponto de vista e vai estar envolvido com os outros personagens, se houver outro personagem ali. Então, no conto você pode ter um personagem ou mais de um personagem. O desenvolvimento é a parte do conto em que a narrativa se desenrola. Você vai trazer mais detalhes, podendo usar diálogos ou não. Esses detalhes, esse desenvolvimento da sua escrita vai levar ao clímax, que, como eu falei, é o ponto alto da sua narrativa. O clímax pode ser um momento de tensão, um conflito. E aí, para exemplificar, eu trago a história da Chapeuzinho Vermelho, que é uma história que todo mundo conhece. Quando a Chapeuzinho encontra o lobo na casa da sua avó, e a gente sabe que ele comeu a avó, escondeu a avó, depende da versão aí que você leu, a gente fica numa tensão, querendo saber o que é que vai acontecer com a menina. Se você perguntar a todo mundo qual foi a parte mais tensa da história, provavelmente a maioria vai responder que esse momento em que o lobo está conversando com ela, se passando pela avó. Então aí a gente tem o clímax da história, que vai nos levar a ter aquela curiosidade de saber o final, de continuar lendo e saber o que vai acontecer na conclusão do texto. Na conclusão dos contos, normalmente o conflito é resolvido. Nos contos de fada, geralmente a gente tem o final feliz, mas quando eu falei lá no início, quando eu comecei a falar do conto, que essa pode ser uma estrutura, eu quis dizer pode porque realmente você pode deixar, por exemplo, a sua história toda costuradinha, mas deixar um final em aberto. Pode deixar aí a pessoa que está lendo deduzir, a partir do que ela leu, o que pode ter acontecido. Em algumas histórias isso dá muito certo. E em relação à estrutura, há contos que já começam com o clímax, já começam com a tensão, com o final da história, e depois vai destrinchando para explicar o que aconteceu até levar àquela consequência. Essa é uma possibilidade também. Você vai estudar e adaptar o que você acha melhor para a sua escrita, deixa a criatividade fluir. Você que costuma ler livros do gênero romance deve estar então se perguntando: mas o que é que tem de diferente do conto para o romance? Bem, o conto tem essa narrativa curta que é narrada a partir de um núcleo só e com poucos personagens. Já no romance a gente pode ter um núcleo central, mas observe, tem sempre núcleos paralelos.
e várias outras histórias que vão acontecendo concomitantemente. Tem um outro gênero literário que comumente é confundido com o conto, que é a crônica. O que difere conto e crônica basicamente é que a crônica narra fatos do cotidiano e a crônica, em questão de tempo, é bem marcada, porque o cronista vai narrar o que está acontecendo naquele período específico e possa ser que 10 anos depois, quem estiver lendo não consigam fazer as referências que seriam muito naturais para quem está lendo, por exemplo, a crônica no ano em que ela foi escrita. A crônica também muitas vezes utiliza de humor e sarcasmo para poder discutir sobre questões sociais. O Homem que Brigou com o Vento, de Evanilton Gonçalves. No caso, o homem sou eu mesmo, e a culpa, é fácil dizer, é do vento. Aconteceu o seguinte: desde que resolvi dar um tapa no visual da casa e instalar um forno no teto, a coisa toda ficou estranha. A casa, é verdade, ficou mais bonitinha, mas eu não fazia ideia de que com esse simples movimento de renovação da parte de cima e interna do lar, estaria eu criando um novo mundo. Pequenos apocalipses sobre minha cabeça. Defini primeiro assim. Depois comecei a andar com passos de detetive pelos cômodos, as mãos para trás, como imagino ser o gesto atemporal dos filósofos, prescrutando tudo que estava acima de mim e supunha no entre-lugar da casa. Invisíveis criaturas ressuscitando o axé no meu telhado? Invasão de um exército alienígena cujas armas são perturbações sônicas? Castigo divino pelo meu ateísmo? A conclusão veio num sopro. Eu estava aborrecido, 3 dias sem dormir, ou melhor, despertado em intervalos na madrugada pelas trombetas do além. Tinha que fazer algo. Instalei a escada e subi no telhado. Tarefa complicada. Logo me vi imitando Tom Cruise na famosa cena do filme Missão Impossível. Braços estendidos me transformando na cruz de minha própria penitência. Eu fui arrumar o problema e quase que arrumo mesmo um problema. Com o peso de minha mão, o telhado estalou e uma rachadura surgiu. Recuei. Veja só a falta de efeitos especiais hollywoodianos na vida prática de uma pessoa. Embora meu pai tenha me treinado desde a infância para dominar as técnicas de resolução de qualquer problema futuro de engenharia civil amadora, não sou engenheiro ou engenheiro civil formado, sou apenas cidadão. Sinto que decepcionei, pois mal consigo fixar um prego na parede sem sair com avarias no meu próprio corpo. Para mim, era difícil aceitar que o ar atmosférico que se desloca naturalmente, seguindo determinada direção, estivesse simplesmente agindo conforme seus movimentos de existência. Cada lufada sacudia o meu juízo em busca de meios para deixar de sentir o vento forte e prolongado que produzia um universo musical distante do meu gosto. Prosseguia combativo. Um amigo que entende de telhados me disse: faça isso, isso e isso. Então eu fiz isso, isso e isso. Nada. Rimara, minha companheira, mais resignada, me falava: não brigue com o vento, amor. Não tem jeito. Vamos nos adaptar. Aquela paciência de monja Cohen me deixava mais agitada do que a própria corrente de ar que me atormentava. Tá certo, eu dizia, mesmo sabendo que pra mim não estava nada certo. Longe disso. Por outro lado, nosso contraste diante do problema me revelava: o mundo não tem só a forma de si mesmo, tem também um pouco da nossa forma. E esse nosso jeito de ver as coisas negocia com a forma do mundo. Depois das inúmeras tentativas que para mim resultaram falhas, minha companheira me disse pela 1000ª vez: melhorou, amor, relaxe. E eu, contrariando a regra de sempre ouvi-la, ela quase sempre tem razão, ainda às voltas, com possíveis resoluções definitivas, contra o vento malévolo, me agarro a essa verdade que só ela acredita. Melhorou. Esse é um texto de Evanilton Gonçalves, que é autor de Pensamentos Supérfluos, Coisas que Desaprendi com o Mundo.
Atualmente fala-se também sobre os mini-contos ou microcontos, que têm as mesmas características do conto, mas com estrutura muito reduzida. Algumas pessoas escrevem microcontos ou mini-contos que ocupam uma página, meia página ou até poucas linhas. Reencontro de Lorena Ribeiro no livro Escritas Femininas em Primeira Pessoa, de uma coletânea de contos organizado por Maitê Freitas. No primeiro dia como professora titular, acordei inquieta. Encontrei sentada na beira da cama uma garotinha no auge da infância, cabelo volumoso, preso em grossas tranças, bem magra e alta e muito tímida. Nos observamos por um tempo e, num ímpeto, peguei-lhe a mão. De imediato, ressurgiram as lembranças de ter o nome no topo da lista das mais feias da turma. Os comentários sobre o cabelo e o corpo, o medo de não ser aceita, desaguamos. Abracei aquele esboço de mim com todo o amor, sabendo exatamente como doía e dói. Então, me vi aos 15 anos, cabelo alisado, a inaceitação, mas sorri ao surgir aos 21, desconstruída, o crespo bem curto. E vieram como enxurrada, turbante, transição, reconhecimento, potência, leituras. Enfim, a identificação. Chegando na escola, avistei uma amorinha acuada, prendendo os cachos num coque apertado, após um comentário do colega que vinha ao seu lado. Fortalecida pelo reencontro matinal, entendi e aceitei a missão. Chegou a hora de você fazer o seu desafio. Nós preparamos desafios muito especiais para essa oficina. Todos eles foram retirados do livro Manual de Criatividade. Que massa que você chegou até aqui. Agora nós vamos para o desafio, tá certo? Vamos lá? Como é que vão funcionar os desafios? Você vai escolher um número de 1 a 5. E então, depois de escolhido esse número, eu vou dizer qual é o desafio relacionado a cada número, beleza? Mas você precisa se comprometer a fazer exatamente o desafio do número escolhido, certo? Massa! Depois que você souber qual que é o seu desafio, você vai considerar também as orientações dadas por Lorena a respeito do que é um conto, um microconto, qual que é a diferença dos dois para a crônica. E aí você vai poder aplicar essas orientações, essas dicas no seu conto ou microconto, partindo da premissa do desafio que você escolheu o número. Beleza? Vamos lá? Pensa aí em um número de 1 a 5. Pensou? Escolheu o seu número? Agora guarda ele. Agora eu vou passar para vocês aqui quais são os desafios de cada número, beleza? Não vale trocar, hein? Bom, se você escolheu o número 1, a premissa para você começar o seu conto é: o personagem principal desse conto, ele acabou de fazer um pedido para um gênio da lâmpada. Só que as consequências desse pedido fizeram a situação ficar muito complicada e deu um ruim muito grande. Alguma coisa deu muito errado. Agora você vai construir um conto partindo aí dessa premissa. Massa? Agora, se você escolheu o número 2, esse é o seu desafio. Você é o personagem principal desse texto. E aí, você acordou na sua cidade, nesse momento, e não tem um pé de gente na rua. Não tem ninguém. Todas as pessoas desapareceram. O que você faz? Você vai construir o seu conto pensando nisso, beleza? Se você escolheu o número 3, o personagem principal do seu conto pode ficar invisível durante 2 horas. Mas a história vai terminar com uma surpresa muito grande. E aí, como é que você vai construir esse conto? Quero ver o que você vai fazer, vamos lá? Se você escolheu o número 4, você vai contar um caso de amor que acaba de um jeito muito legal, muito bom.
E aí depois você vai ter que contar esse mesmo caso de amor. Só que agora o final dessa segunda versão não é nada legal. Vamos lá? Boa sorte! Agora, se você escolheu o número 5, você vai criar um conto ou microconto que se passa no Natal. E existe um dos personagens desse conto que ele no começo parece ser uma pessoa muito legal, mas no final ele se revela uma pessoa muito ruim. E aí? Começou a pensar, a maquinar alguma coisa sobre o que você vai fazer? Quero ver, hein? E aí, você gostou das dicas? Eu já tô me preparando para poder escrever aí o desafio do número que eu escolhi. Se você quiser, você pode publicar os seus textos no Medium. A gente criou uma página do Entre Escritas lá. Vamos deixar o link disponível com o pessoal da Flip para poder vocês terem acesso. Vocês podem entrar também no grupo do Entre Escritas no Telegram para a gente poder trocar ideias sobre escrita, sobre concursos literários, etc. E o Telegram é bacana porque caso você não queira expor seus textos nas redes sociais, você pode nos mandar o arquivo para a gente ler se você quiser nosso feedback. E lá é um espaço aberto para essas discussões. Se você postar no Instagram, por exemplo, ou no Face, você pode usar a hashtag Clube Entre Escritas e a gente está sempre de olho para poder conversar e trocar ideias com quem está publicando os textos pelas redes sociais. Obrigada por você ter participado da nossa oficina, espero que tenha sido agregadora. Obrigada ao pessoal da Festa Literária Internacional de Praia do Forte pelo espaço. É isso, gente. Nós agradecemos muito por vocês terem ficado até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa oficina, porque eu adorei fazer ela, adorei compartilhá-la junto com Lorena, com vocês. Nós vamos deixar aqui as nossas redes sociais para que vocês possam nos seguir. O meu é @tainacerqueira, lá você pode acompanhar o meu trabalho com bordado, conversar comigo também sobre outras coisas. E você também pode seguir o Passos Entre Linhas, no @Passos Entre Linhas no Instagram, ou no YouTube, só procurar por Passos Entre Linhas, muito fácil de achar. E aí nesse perfil no Instagram e no canal do Passos Entre Linhas você vai conhecer muito sobre literatura preta, soteropolitana, baiana, e vale muito a pena porque o conteúdo desse canal e desse Instagram são maravilhosos. Lorena e Rafael arrasam sempre. Beleza, gente? Beijos, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.